Olá pessoal, eu sou o Romulo Neves, diplomata, filiado aí ao Sind Itamaraty, e aqui a gente está com o primeiro Diálogos do Sind para discutir um tema central que está dominando o debate nacional hoje, atualmente, que é a reforma da Previdência e a tramitação que está no Congresso nesse momento. O Sind convidou hoje dois especialistas no tema para explicar, esclarecer, debater os principais pontos e as principais dúvidas em relação a esse tema. A gente convidou aqui o Rudinei Marques, que é o presidente do FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Ele também é da carreira dos auditores do CGU. E convidamos também o Floriano Martins de Sá Neto, que é vice-presidente de política de classe da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, e também auditor da Receita, e já foi secretário executivo do extinto Ministério da Previdência, em 2004. Bom, nós estamos muito felizes de recebê-los aqui e não sei se vocês gostariam de falar inicialmente, antes de a gente começar a entrar nas perguntas propriamente ditas do debate, se vocês gostariam de falar alguma coisa, uns 2 minutos. Rudinei? Sim, então cumprimento a todos, Romulo, Floriano e a todos aqueles que nos acompanham há 5 meses nessa guerra que estamos enfrentando por conta do encaminhamento lá no início de dezembro de 2016 da PEC 287. O Fórum das Carreiras de Estado, na semana seguinte, no dia 13 de dezembro, já se reuniu. Nós começamos aí a preparar as nossas armas para enfrentar o debate. Então, produzimos muito material técnico, né? O Floriano está aqui representando a ANFIP está de parabéns porque são os documentos, né, os estudos técnicos da ANFIP que têm proporcionado uma discussão e o contraponto dos trabalhadores em todo o país, nas audiências públicas, nos debates com o governo, enfim, com especialistas. Os próprios especialistas, professores universitários recorrem aos trabalhos da ANFIP e várias outras entidades, é claro, preparando aí material para que nós pudéssemos, ao longo desse período todo, enfrentar o debate e chegamos até a situação que temos hoje. Do governo tem encaminhado a aprovação da comissão especial na semana passada, um substitutivo que piora a situação para o serviço público. Então, desde já eu parabenizo essa atividade porque é o momento de nós chamarmos a atenção de todos os servidores para as maldades, né, implícitas no texto. Muitos ainda não se deram conta, então é o momento de alertar e de chamá-los para uma grande mobilização para que possamos, se não conter a reforma como um todo, pelo menos minimizar as perdas do serviço público, que serão imensas, e nós vamos comentar um pouco sobre elas ao longo da nossa conversa. Obrigado, Floriano. Mais uma vez também agradecer o convite do Sind Itamaraty, Romulo e Rudinei. Efetivamente hoje, talvez o nosso maior desafio seja fazer com que você, servidor público que está nos assistindo, entenda, caia a sua ficha, entenda a gravidade dessa reforma da Previdência Social. Ela não é uma mera reforma, ela está trazendo alterações que nós, assim, de uma maneira sintética, podemos dizer que é a destruição da Previdência Social, a do regime geral dos trabalhadores, a Previdência do servidor público e todo o sistema de proteção social, sobre a guarida do artigo 194 ao 204 da Constituição Federal, sistema de seguridade social, que traz estabilidade social, que tem sido um dos responsáveis por nós termos avançados em diminuição dessa imensa desigualdade social que nós temos no Brasil. Tudo isso está está em vias de acabar através de uma PEC que é notoriamente inconstitucional. São dezenas de artigos inconstitucionais, isso já foi apontado pelos juristas. Infelizmente, o Congresso deu de ombros às inconstitucionalidades. O governo vem usando de toda a sua força de convencimento, e a gente sabe que o governo tem muitas armas para isso. Então, cabe a nós, servidores públicos, que temos um nível de conhecimento, seja de formação, superior à média brasileira, de chamarmos para nós essa responsabilidade, levarmos essa discussão para todos os rincões, e nisso a ANFIP não tem parado. Nós temos colegas hoje
temos pessoas que também fizeram oficinas junto com a FIP, fazendo debates, fazendo apresentações, e a gente reputa isso um pouquinho dessa resistência que o governo tem encontrado. Mas isso não é suficiente. Nós estamos chegando a um momento em que o servidor público tem que efetivamente sair da sua zona de conforto, participar dos atos que estarão acontecendo nos próximos dias, porque estamos travando agora a luta da nossa vida. Se essa reforma passar da maneira que ela foi encaminhada, efetivamente nós estaremos condenados a trabalhar até morrer e não gozarmos a aposentadoria. Perfeito. A ideia aqui, então, é trazer a maior quantidade de elementos bastante concretos para que o servidor e para que quem assistir esse programa possa compreender exatamente os pontos que estão sendo debatidos. A principal polêmica em relação à reforma é que há uma ideia geral de que alguma mudança é necessária, alguma reforma é necessária. E os sindicatos apontam elementos da reforma que está sendo proposta como prejudiciais aos servidores. Então eu queria começar exatamente com essa pergunta, Rudinei. No que especificamente a reforma afeta os servidores e, complementando, quais são os pontos que você classificou ainda há pouco como maldade, considerando essa visão de que alguma mudança seria necessária, quais são as mudanças que afetam negativamente e talvez injustamente, do seu ponto de vista, os servidores? Hoje é importante a gente ter uma noção dos números, principalmente na União, que, enfim, nós somos servidores federais e temos um conhecimento mais profundo. Nós temos hoje, reunindo Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, na folha da União, em torno de 800 mil servidores ativos. Todos eles serão atingidos pela reforma. Esses servidores se concentram basicamente em 3 grandes segmentos. Aqueles que entraram antes de 2003, quando veio a Emenda Constitucional 41. Aqueles servidores que estão no período de 2003 a 2013, posteriores à Emenda 41, e anteriores à instituição da Previdência Complementar, da implantação que se deu em 2013. Os 3 segmentos têm perdas imensas. Agora eu vou mostrar cada um deles como é atingido. Aqueles que entraram antes de 2003 e estavam já numa regra de transição, o governo exige, a partir do substitutivo aprovado na semana passada, que eles cumpram 65 anos de idade se homem e 62 se mulher, para que saiam com paridade e integralidade. Vale dizer que mantenham a sua remuneração final ao longo da sua aposentadoria. E nós temos muitos casos, como eu falei, de servidores que já estão pagando o pedágio, já estão na transição decorrente da Emenda Constitucional 47, muitos em vias de se aposentar nos próximos meses, ali com seus 50 e poucos anos, e terão que trabalhar alguns mais uma década. Ou seja, ela implode, né, essa expectativa de direito, essa programação de uma vida de uma forma assim brutal. Então, se não quiserem esperar 65, 62, aí eles vão para a regra seguinte. A regra seguinte atinge os servidores que entraram de 2003 a 2013. Esses servidores eles já não entraram no regime de paridade e integralidade, eles entraram num regime que calcula, né, para a remuneração final uma média de 80% das maiores remunerações, excluindo 20% das menores. Ou seja, esses servidores são duplamente penalizados. Eles vão ter que trabalhar mais e, a partir, né, da aprovação da PEC, esperamos que não o seja, mas a partir da aprovação da PEC, a se manter o texto do substitutivo, o cálculo se dará em função da média aritmética de todas as remunerações e salários ao longo da vida laboral desse servidor. Isso, se com o cálculo dos 80% o servidor já tinha uma perda
significativa, e ele perdia aí, né, na remuneração final, ele ficava em torno de 70%, 80%, agora com 100% das remunerações, olha esse número, o servidor corre o risco de, na aposentadoria, né, se ele teve sobretudo muito tempo com salários baixos na iniciativa privada, que é o caso de muitos servidores públicos atualmente, ele corre o risco de ter uma perda de 50% da sua remuneração final na aposentadoria. Então, olha o que vai acontecer. O servidor que não puder, no momento da sua aposentadoria, prescindir em torno de 30% a 50% da sua remuneração, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que trabalhar até a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Essa é a situação dramática daqueles que entraram de 2013 a 2013 e que o governo não admite negociar. Além disso, então, o terceiro grande segmento é daqueles servidores que já entraram sob a égide da Previdência Complementar. Hoje nós temos 40.500 servidores só do Executivo e do Legislativo na FUNPRESP. Esse ano esses servidores vão recolher para a Fundação em torno de 330 bilhões, que são valores que deveriam estar custeando as aposentadorias atuais, mas dado que o governo já equacionou o regime próprio, ao menos em nível federal, em 2013, esse dinheiro entra para a FUNPRESP para formar, né, aquela poupança individual para custear a aposentadoria, né, quando da saída desses servidores. E até isso o governo está piorando, porque ele mudou o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição e está abrindo aquilo que eram entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, ele está transformando essas entidades em entidades abertas, vale dizer, não mais, né, os fundos não mais são entidades fechadas, cujo lucro se reverte em prol dos participantes, eles passam a ser operados por bancos que têm interesse no lucro e, é claro, sujeitos a todas as vicissitudes do mercado, inclusive a uma eventual quebra do fundo e a perda aí da sua proteção na aposentadoria. Perfeito. Floriano, agora eu queria trazer um tema que você é especialista. Um dos principais debates dentro do grande debate sobre a Previdência é sobre o déficit ou não das contas previdenciárias. Quem defende a Previdência diz que, do modo como está organizado, o sistema não se aguenta, considerando o aumento da expectativa de vida e a diminuição de arrecadação, ou pelo menos a perspectiva de que não aumentará nos próximos anos da maneira como se esperava. Quais os dados a Anfip tem? Porque a Anfip defende a outra posição de que não há exatamente um rombo, um déficit, há um deslocamento aí temporal dessas contas. Quais são os dados que a Anfip tem para defender essa tese? É importante a gente aqui deixar bem claro, né, essa propaganda que o governo está fazendo, ela é absolutamente mentirosa. Ela confunde, eu acho que eu nunca vi, nem nos períodos passados, nem em outras épocas, até sob a égide do governo neoliberal de Fernando Henrique, ou será na ditadura, uma propaganda mentirosa de um projeto de lei que está em discussão. Quer dizer, o governo não serve para isso. Então, eu não consigo entender como é que o Supremo efetivamente liberou essa publicidade que está havendo. Então, essa publicidade ela veio justamente para tentar conter uma verdade que a Anfip vem divulgando, não é de ontem. Desde o início dos anos 90, essa é a atribuição dos auditores fiscais, hoje Receita Federal do Brasil, antigamente Previdência Social, que é a minha origem, nós temos a competência legal para fiscalizar as contribuições do regime geral e também os regimes próprios dos estados e dos municípios, além da Previdência Complementar. Então, efetivamente, a Anfip tem uma legitimidade no que diz respeito a acompanhar esses números. O que nós temos que dizer aqui de maneira concreta é isso. Nós temos que separar, em primeiro lugar, o governo mistura a nossa Previdência, a Previdência do servidor público, com a Previdência do regime geral. Então, que é a Previdência do regime geral, ela em termos de PIB, ela é muito mais importante do que a Previdência do servidor público federal. Nós estamos falando em algo como 7,5% a 8,5% do PIB, é o regime geral de Previdência Social. E aí nós
nós discordamos frontalmente. A Anfip se baseia nisso. Nós temos décadas, nós temos praticamente 20 anos em que publicamos anualmente uma publicação chamada Análise da Seguridade Social, e é isso que eu falei no início da nossa conversa. O regime geral ele está ancorado nos artigos 194 ao 204 da Constituição Federal. É o sistema de seguridade social. No sistema de seguridade social eu tenho o regime geral, que é o INSS, que é bancado, que é gerido pelo INSS, eu tenho a saúde e tenho a assistência social. Então, o que a Anfip vem fazendo ao longo dos anos? Uma coisa muito simples. A gente lê a Constituição, verifica que nós temos hoje existem hoje três orçamentos públicos: o orçamento fiscal, o orçamento das estatais, que existiam antes de 1988, e o orçamento da Seguridade Social, que foi a grande novidade. O Constituinte lá de 88 ele não foi irresponsável. Ao se aumentar a abrangência dos programas sociais, ele tratou de criar um orçamento à parte justamente para evitar isso que está acontecendo ao longo dos anos. Não só esse governo, mas todos os outros governos fizeram. Misturar as contas, apresentar uma conta única, coisa que não é. A Constituição não foi alterada nesse sentido. A conta que a Anfip faz é muito simples. Eu vou somar as receitas para a Seguridade Social e vou diminuir dos programas executados com o orçamento da Seguridade Social. Basicamente, saúde, previdência e assistência social e mais alguns como seguro-desemprego, por exemplo. E aí eu faço uma conta. A conta que eu tenho de 2015 foi ainda um superávit de 11 bilhões de reais. Nos outros anos anteriores, eu posso citar 10 anos, superávit na média de 50 bilhões de reais. Ou seja, é um dinheiro que poderia ter sido alocado para programas de previdência, que deveria ter sido guardado, porque a Constituição manda que se criem fundos específicos para isso, porque justamente essa é a ideia. Num momento de crise em que a arrecadação cai, e a arrecadação efetivamente caiu, os programas sociais eles têm relevância, eles precisam ser protegidos, e aí você usaria dessas reservas que teriam sido alocadas em 10 anos, seriam 500 bilhões de reais que nós teríamos para passar a crise com tranquilidade. Mas mesmo assim, voltando aqui à questão da Previdência Social, regime geral e INSS, ele com as demais contribuições, ele é amplamente suportado. E a lógica de que quando se fala de uma reforma previdenciária, nós deveríamos ter esse viés, e não um viés puro e simples fiscalista, que foi o que o governo adotou. O governo está agora fazendo mais um refinanciamento para as prefeituras, então, ou seja, indo justamente na linha contrária. Fica muito clara a opção do governo. O governo fez uma opção fiscalista, pela diminuição dos programas, ao invés de buscar aquilo que é de direito, não dele, mas de direito da sociedade, que foi arrecadado ou não, que foi, no nosso caso, houve levantamentos de débitos, mas são direitos creditícios, e o governo não quer efetivamente cobrar, por exemplo, a imensa dívida ativa que ele tem à sua disposição. Antes de voltar para o Rodinei, eu queria só, Floriano, entrar um pouquinho mais nisso aqui, que é o seguinte: em síntese, o que você está dizendo é que quando a gente junta todo o sistema, existe um superávit de 11 bilhões. E o sistema é formado pelos gastos com a saúde, com a assistência e com a previdência. É possível que haja, nesse momento, um movimento de mudança de paradigma, de separar a previdência de todas essas contas? Primeira pergunta. E segunda pergunta é: quando nós colocamos que parte desses recursos poderiam ser utilizados na Previdência, e esses recursos são exatamente assistência e saúde, duas áreas que no Brasil não estão andando tão bem, como é que a gente justifica retirar uma parte desse orçamento de áreas que não estão andando tão bem para cobrir contas da Previdência, porque a gente está considerando tudo no mesmo pacote? Como é que a gente resolve esse paradoxo? É um paradoxo que foi imposto agora pelo próprio governo. O governo aprovou uma emenda constitucional de número 95, que instituiu agora o controle do gasto público através de um congelamento absurdo. Então, durante 20 anos, nós teremos o congelamento do gasto público. Então, a saúde e a previdência, agora, a saúde e a assistência social já estão automaticamente no teto, ou seja, cidadão brasileiro, usuário de serviço público, a saúde e a assistência social não vão melhorar.
ao longo dos próximos 20 anos, com esse congelamento, nós teremos a deteriorização completa. A Previdência tem uma peculiaridade. A Previdência é regime geral. Ela tem uma proteção contra a inflação. Então, todo ano, os benefícios previdenciários, eles são reajustados pela inflação. Então, obviamente, virou o ano, a Previdência Social já ultrapassa o teto do limite de gasto. Então, porque novos benefícios são concedidos. Você tem aí nem que seja vegetativo, um aumento vegetativo, mas nós estamos ainda com o sistema previdenciário. Então, é uma situação realmente complexa e o governo criou o problema e aí agora ele vem com uma solução. A solução, então, é destruir a Previdência Social pelo regime geral, INSS, através do corte dos benefícios, para que possa caber nos gastos públicos. Então, é uma situação que a Anfip não se furta a fazer esse debate sobre a questão do gasto social, qual é a melhor maneira de distribuir o gasto social, mas não da maneira como o governo encaminhou. Uma solução burocrata, tecnocrata, sem fazer nenhum juízo de valor sobre quem está do outro lado, esquecendo de olhar que a Previdência Social tem um impacto econômico importante. Ela movimenta a economia dos pequenos municípios e dos médios municípios brasileiros, ou seja, você fazer um corte abrupto de benefícios previdenciários, você vai efetivamente quebrar. Muitos municípios terão que ser fechados, porque não terão mais condição nenhuma de funcionamento em função de cortes nesses benefícios sociais. Em um amplo debate com os pagadores de impostos, com os beneficiários, trabalhadores aposentados, e não da forma como encaminhou. Então, realmente, para a Anfip, esse assunto não está interditado, nós entendemos que devemos fazer esse debate, mas não na linha que o governo encaminhou. Perfeito. Rudinei, eu queria um pouco discutir com você o atual momento do texto, perguntar duas coisas. Uma, você acha que, apesar da força que o governo está colocando na aprovação da reforma previdenciária, ainda há espaço para alterações no texto? Quais seriam os pontos, considerando o modo como está sendo tratada a reforma, quais seriam os pontos principais para tentar alterar o texto? Se há espaço, quais os pontos que vocês gostariam de alterar nesse momento? E sobre o risco de, apesar da negociação prévia, na votação, essa reforma se transformar num Frankenstein, e quais seriam esses riscos? O que os sindicatos deveriam ter receio? Bom, o texto do substitutivo já é um Frankenstein, porque nós que tínhamos um texto ruim, do ponto de vista do serviço público, mas também dos trabalhadores da iniciativa privada e dos trabalhadores rurais, já tínhamos um texto ruim e vimos que as coisas pioraram, e pioraram para todo mundo, né? Porque o governo, ele, na verdade, no substitutivo, ele disse que fez concessões, mas, na verdade, ele compensou, né, todas as concessões. Então, tem que fazer um cálculo muito na ponta do lápis para ver como é que isso aconteceu. Como falou o Floriano, tentado o diálogo, não somos contra ajustes no sistema de seguridade social, mas, a bem da verdade, esse diálogo foi improfícuo até aqui. Pior do que isso, né? Ele foi contraproducente, ou seja, nós tivemos em praticamente todas as audiências públicas na Câmara, no Senado, né? A Anfip esteve presente em várias, né? O FONACAT também, e várias outras nossas entidades, e todo esse nosso esforço, né? Demonstrar, por exemplo, que os pressupostos econômico-fiscais estão equivocados, né? Que o modelo que o governo utiliza do ajuste fiscal expansionista, ou seja, cortar despesa para que haja um crescimento futuro, ele vai agravar a crise, como tem agravado. Essas medidas já vêm sendo adotadas, inclusive desde o governo Dilma, né? Se olhar desde 2014, 2015 se intensificou, e, é claro, com esse governo, muito mais ainda, né? Esse governo foi capturado pelo mercado, e as mudanças que a gente vê no próprio texto da PEC 287 ilustram esse tipo de coisa. A reforma trabalhista também, as terceirizações também, toda a entrega do setor público para a área privada são a prova disso.
Então, por exemplo, nós produzimos um estudo técnico quando a gente vê que justamente foi, né, o gasto com seguridade, em especial com previdência, que foi responsável na última década pela redução de 25% da desigualdade da pobreza no país. Né? Como o Floriano falou, é o gasto de previdência que movimenta as economias, ativa as economias, né, nos municípios, e é isso que o governo está querendo fazer, né? Retirar esse dinheiro visando um crescimento. Tudo isso a gente já viu, né? O aumento do bolo, né? Para depois dividir, e essa divisão nunca ocorre, né? Então, apesar de tudo isso, né, esse trabalho vai ser lançado na próxima semana na CPI. O Senado já instalou, é bom frisar isso, né? Uma CPI para fazer a investigação dos números da Previdência, que o governo distorce completamente, manipula informações e não abre os dados. Isso que é muito, né, sintomático, né? Por que o governo não quer abrir os dados? Por que o governo não mostra como é que fez os cálculos atuariais para chegar, né, nessa proposta dele? Não mostrou. Eu gostaria aqui de fazer algumas perguntas que os nossos servidores enviaram. Eu acho que são perguntas bem pontuais, mas elas são importantes para que as pessoas entendam a reforma do seu ponto de vista, pessoal. Então, a Rosária Urani pergunta aqui, eu encaminho para você, Rudinei, depois a gente passa para o Floriano. Quem já completou o tempo de contribuição, mas continua trabalhando, corre o risco de ter alguma perda se pedir aposentadoria depois da aprovação da legislação nova? Em princípio, não. Em princípio, quem já preencheu os requisitos está garantido, pode, né, ficar tranquilo até por ali, né? Porque com esse governo ninguém está tranquilo, né? O governo, ele já tentou em outras ocasiões, né? E agora esse assunto se repete, o Floriano é especialista nisso, desvincular o salário, né, dos servidores ativos em relação aos aposentados, né? Então, é claro que, apesar do direito adquirido, sempre há esse risco, e o servidor, mesmo na aposentadoria, tem que ficar muito atento, né? O que aconteceu agora com a negociação salarial do Grupo Fisco, acho que mostra um pouco essa questão, né? Que o governo ele vem insistindo nisso desde a era Fernando Henrique Cardoso, né? Desvincular a remuneração do ativo em relação ao aposentado. Naquela época houve uma grande batalha judicial, nós ganhamos a batalha judicial, as gratificações que foram inicialmente concebidas só para os ativos tiveram que, por força dessas decisões judiciais, ser estendidas aos servidores aposentados, e esse pode ser um próximo passo, né? Passo do governo, ou seja, sim, tem o direito adquirido, ele pode sair nas regras desde que tenha preenchido os requisitos, mas no futuro nada garante que esse servidor que tenha saído na paridade e integralidade vai manter a correlação com os servidores ativos. Então, temos que nos manter vigilantes sempre. Esse é um ótimo gancho, inclusive, para a próxima pergunta da nossa servidora aqui, Eda Afonso, que eu encaminho aqui para o Floriano, que é o seguinte, ela pergunta, com as novas regras, como fica a paridade e a integralidade para os três grupos de servidores que o Rudinei apresentou aqui? Acho que o Rudinei podia responder, que fica numa mesma linha. Vamos repetir então. Paridade e integralidade, desde o texto do substitutivo, apenas para quem entrou antes de 2003, desde que preenchendo 65 anos de idade e, no caso de homem, 62 no caso de mulher. Tem outros requisitos também, que é o tempo de serviço público, mas esses são os principais, né? Esses são os principais. Os outros já não têm. Os outros já não têm, desde a emenda constitucional 41, já não tinham direito à paridade e integralidade, mas saíam com a exclusão de 20% das menores remunerações ao longo, né, da sua vida laboral. E o governo piorou, né, justamente essa situação. Ele inclui todas as remunerações e salários nessa conta. Então, forma-se a partir daí uma média aritmética,
sobre a qual incide ainda o tempo de contribuição. Ele pode reduzir mais ainda se ele, por exemplo, tiver só 25 anos de contribuição, ele parte de 70% dessa média. Né? Nos próximos 5 anos, ou seja, com 30 anos de serviço, ele sai com 82,5%, né? Porque é 1,5 pontos percentuais a cada ano nos 5 seguintes. Né? Então, ele já não tem a paridade de integralidade, mas até agora até tem sido vantajoso para esse pessoal, porque as negociações salariais, e sob a égide da emenda constitucional 95 isso vai piorar ainda, né? As negociações salariais elas têm concedido percentuais muito pequenos, então em alguns casos até sair na média com a correção pelo INPC é mais vantagem do que esperar uma negociação que tem sido aquém do esperado, e agora vai ser menor ainda. Por quê? Porque pela emenda constitucional pode-se, né, corrigir essas rubricas de pessoal no máximo pela inflação do ano anterior. O IPCA vai dar 4%. Nós já temos um crescimento vegetativo da folha em torno de 3%. Então vai sobrar, na menor das hipóteses, a gente conseguir abrir uma negociação à luz da emenda constitucional 95, nós estamos falando aí de uma reposição de 1%. Perfeito. Como o nosso tempo está acabando, eu queria fechar com 2 perguntas rápidas aqui. A última da nossa servidora, Viviane Almeida Oliveira, um pouco você já respondeu, para o pessoal que entrou em 2009 e não está vinculado ao teto do INSS ainda, porque respeita essa regra de transição, é possível que com essa legislação esses servidores de 2003 a 2013, então no caso dela 2009, tem alguma mudança em relação a essa questão específica de não estar atrelada ao teto do INSS? Ou seja, ela quer saber o seguinte: mesmo com toda essa regra de transição, é possível que no final da negociação o governo baixe uma regra mais pesada ainda? Olha, o teto do regime geral hoje é em torno de R$ 5.300, né? Esses servidores efetivamente não estão submetidos ao teto, porque o teto vale para quem entrou posteriormente a 2013, né? Na Previdência Complementar, e Tesouro banca até o teto, a partir daí só se ele tiver feito uma poupança individual, né? Hoje a gente tem uma taxa de adesão ao FUNPRES em torno de 59%, são 40.500 servidores que já aderiram. Agora, os que entraram em 2013 efetivamente não estão submetidos ao teto, mas com o cálculo proposto pelo governo, essa remuneração cai muito. Então, se a gente pensar num caso de alguém que tenha trabalhado 20 anos na iniciativa privada, ganhando um salário mínimo e depois entrou para o serviço público para ganhar 10 salários, na média aritmética, ele vai estar abaixo do teto. Ele vai estar abaixo do teto. Pois é. E aí, por fim, Florina, eu queria te provocar aqui com uma das perguntas que a gente tinha formulado. Bom, considerando todos esses dados que a Anfip coletou, e toda essa reflexão que os sindicatos estão fazendo, qual seria uma saída alternativa para responder o paradoxo da Previdência? Em outras palavras, como poderia haver uma reforma que garantisse que o sistema não falisse nos próximos anos, considerando mudança da pirâmide demográfica, considerando a crise financeira e econômica que o Brasil passa? Qual seria uma alternativa viável para essa reforma? Bom, voltando aqui ao nosso caso, servidor público federal, o nosso RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que paga as aposentadorias dos antigos até o limite constitucional e dos novos, de 2013 para cá, com esse limite do INSS, que é um pouco maior que R$ 5.300, mas que já foi 10 salários mínimos, que já foi 20 no passado, e hoje é 5 poucos salários mínimos. Então, a tendência natural do regime próprio é que tenha cada vez mais um teto menor. Então, ele vai ser um regime próprio mínimo, igual ao regime geral. E justamente a lógica da reforma é essa. Eu lembro da primeira reforma do Fernando Henrique, que a proposta inicial era algo como 1 salário, 2, no máximo 3 salários de previdência pública. Então a gente tem que ter em mente isso. Bom, vamos lá fazer as contas, e as contas são do próprio governo.
não há nenhum problema mais com o regime próprio do servidor público federal. Eu não preciso fazer nenhum ajuste, porque ele já está ajustado desde 2003. Vamos lembrar que esse é um dos pontos que causa insegurança a todos nós servidores públicos, e a gente tem motivos concretos para ter essa insegurança. Lá em 2003, primeiro ano do presidente Lula, foi vendido para nós servidores públicos que aquela era a reforma definitiva. E o que os números mostram hoje é mais ou menos o seguinte: com a contribuição do trabalhador, hoje, dos novos, limitada ao teto, mas dos antigos, sobre a totalidade dos proventos, dos aposentados, sobre a totalidade dos seus proventos, a União colocando a parte dela, que é o dobro, nós temos hoje uma necessidade, ou seja, de financiamento, que o governo chama de déficit, mas o termo técnico é esse, é o aporte que a União tem que fazer, porque a nossa aposentadoria, ela inicialmente era uma aposentadoria premial, ou seja, não há sequer contribuição fazíamos para ela. Então nós estamos num processo de transição e de mudança para uma aposentadoria que tem que haver a contribuição. O regime próprio hoje, para encerrar, nós teríamos aí um déficit, ou seja, essa diferença, a necessidade de aporte do governo, algo como 1,1 do PIB. Mais ou menos esse é o número. E sabe quanto será em 2060? Já que é o número que se coloca como cabalístico, que a Previdência vai estar quebrada, falida em 2060, menos de 0,5% do PIB. Então, o problema não é o regime próprio. O regime geral, eu já falei aqui, o regime geral tem outras fontes de custeio, que efetivamente elas são concorrentes. Então nós precisaríamos, no caso do regime geral, tenho que dizer também que nós temos já uma lei, já no segundo ano dessa lei, que substituiu o fator previdenciário por uma escadinha que vai até 2026, e nós teremos regras hoje vigorando, regras que são mais duras do que a maioria dos países europeus. Então, que raios de necessidade de reforma é esse? A questão é básica, é se o governo vai ou não cumprir as suas obrigações, ou se a lógica é essa que nós estamos vivendo. E aí, infelizmente, a gente tem que dizer para os colegas, né, que efetivamente a gente já ouviu dizerem que daqui a 5 anos teremos outra reforma. Então, a lógica é essa, efetivamente, infelizmente. Para isso, só há um caminho, é barrar essa reforma, acabar com ela e discutir ela talvez num próximo governo. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Rudinei. Muitíssimo obrigado, Floriano. Acho que essa primeira edição do Diálogos do Sind já pegou pesado, reforma da Previdência, e espero vocês aí na nossa segunda edição.